Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando no seu coração. Eu sou Félix Lawton e estamos aqui mais uma vez para a nossa aula do Renove Sua Mente. É uma aula aqui da Escola Bíblica Plenitude e nós estamos aqui com certeza para aprender e aprender muito de como ter a mentalidade de Cristo, de como melhorar como cristãos, como pai, como mãe, como filhos, como marido, como esposa. Estamos aqui para sermos cada dia melhores. E esse é o convite que eu faço para você nessas 6 aulas que nós tivemos aqui do Renove Sua Mente. 6 aulas impactantes, 6 aulas onde aprendemos muito sobre como viver com a mente renovada, como ser diferente com essa nova mentalidade, com essa nova natureza, como diz Colossenses capítulo 1, agora que nascemos, Colossenses capítulo 3, desculpa, agora que nascemos de novo para esta nova vida. Como devemos viver? E é isso que nós estamos trazendo aqui para este curso Renove Sua Mente. Hoje a nossa última aula desse currículo de 6 aulas. Se você não assistiu as outras 5, te convido a assistir. Vai aparecer aqui na nossa descrição para justamente você poder acompanhar tudo. Tem uma playlist também, Renove Sua Mente, onde você pode acompanhar 6 aulas onde ministramos, onde falamos sobre este objetivo, que é o de propor para os cristãos uma maneira bíblica de renovar a mente e experimentar a vontade de Deus nessa terra. Qual é a vontade de Deus nessa terra? Que vivamos de uma forma precária? Que vivamos de uma forma para baixo? Não, nunca foi essa a vontade de Deus para nós. Ainda que haja perseguições, ainda que haja prisões, ainda que haja muita luta para enfrentarmos, as batalhas, as prisões, não pode tirar de dentro de nós a alegria de vivermos, a alegria de sermos grandes, a alegria de termos sido comprados por preço, comprados com o sangue de Cristo. Então não é que não passamos por tribulações, não é que não sofremos angústias ou perseguições, mas a palavra de Deus diz que ainda que passemos pelo vale da sombra e da morte, Ele não deixa de estar conosco. Ou seja, o que eu fiz? Eu acreditei, eu mudei a minha mentalidade que sim, eu posso passar, mas ainda que eu passe, Ele está comigo. Então, ao mudar a mentalidade, eu vivo diferente nessa terra. Ainda que eu sofra prisão, como Paulo e Silas, ainda que os meus pés estejam acorrentados, ainda que as minhas mãos estejam algemadas, eu vou cantar uma canção. Então, quando eu tenho esta mentalidade, a mentalidade renovada, queridos, não importa o que esteja acontecendo ao redor contra a minha pessoa, contra a minha família ou contra as pessoas que eu amo. O importante é que a minha mente foi mudada, transformada, sofri uma metanoia, agora eu tenho uma mente diferente. Então este é o objetivo dessas aulas, propor para que eu e você tenhamos uma maneira bíblica de renovar a mente, para experimentarmos a vontade de Deus nessa terra. Qual que é a vontade de Deus? Que vivamos o reino. E a Bíblia vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria. Na onde? No Espírito. Ou seja, se a minha casa está em paz, se a minha família está em paz, se eu estou em paz, eu estou vivendo o reino. Agora, quando é que eu não vivo o reino? Quando as obras da carne, quando as tensões da carne, quando os desejos da carne começam a se sobressair. Ou seja, quando a ira, a dissensão, a maledicência, as palavras torpes, a glutonaria, a bebedice, a orgia, as imoralidades sexuais começam a tomar conta de mim. Logo, eu começo a não ter paz, eu começo a não ter alegria, eu começo a não ter senso de justiça. Logo, eu não vivo o reino. Então, quando eu mudo aqui, quando eu transformo a minha mente, eu começo a viver dias melhores. Então é isso que nós estamos convidando você, para termos dias melhores, uma visão, uma vida melhor nesta terra. Qual que é o tema de hoje, dessa nossa última aula? Revestindo-se do novo. Foi esse o convite que Paulo fez para nós, revistam-se do novo. E o que descobrimos? Olhando as vestimentas de uma pessoa, porque o tema é revestindo-se do novo.
Pega uma água para mim, assistente, fazendo um favor. Pode ser a sua. Obrigado. O que eu e você descobrimos quando olhamos as vestimentas de uma pessoa? Basicamente isso. Quando você olha para uma pessoa, quando você olha para a vestimenta dela, o que você imagina, o que te vem à mente? Logo você começa a analisar a pessoa, fala, olha, é um médico. Como é que está saindo a imagem ali, assistente? Vê para nós aí. Olha, é uma pessoa que trabalha na construção, uma pessoa que trabalha no hospital, no escritório, num corpo de bombeiros. Então, o que te vem à mente quando você olha as vestimentas de uma pessoa? O que você julga quando você vê a pessoa? Você faz um julgamento. Ou então, podemos deduzir a profissão de uma pessoa por seu uniforme. Quando você olha para as vestimentas de uma pessoa, logo você começa a deduzir a profissão dela. Pode ser que não seja a profissão dela. Pode ser que ela esteja te enganando ou enganando alguém. Mas você deduz, você julga que aquela pessoa, ela é uma dentista, ela é uma médica, ela é uma pessoa, uma operária, ela é uma pessoa que trabalha numa obra pública. Por quê? Porque você olhou para o uniforme. E pensamos que as roupas nos dizem muito sobre alguém, mas, na verdade, isso só mostra a nossa tendência de julgar as pessoas pela sua aparência. Só isso que mostra. Que a gente tem essa tendência, eu tenho essa tendência, talvez você tenha essa tendência de julgar as pessoas pela aparência. E não é assim que o Senhor faz. Não é assim que Deus faz. Ele não julga pela aparência. Olha o que aconteceu aqui. Em 1 Samuel 16:7. Não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Esse aqui é um cenário onde Samuel vai para ungir o novo rei de Israel. Chegando na casa do pai de Davi, ele olha e vê uma pessoa alta, bonita, de boa aparência, forte, e fala, este é o novo rei de Israel. Mas Deus dá uma advertência para Samuel, fala, não julgue pela aparência. Algumas pessoas dizem que por causa desse texto, Deus quer o nosso coração apenas. Errado, engano. Deus nos quer por inteiro. Apesar que Ele olha para a intenção do coração. Porque tem pessoas que doam um dinheiro parecendo aos outros que é uma pessoa de bom coração. Mas por dentro o desejo dele muitas vezes não é o de bom coração. O de fazer uma boa obra. Então devemos olhar para isso. Que nem sempre é o que aconteceu com Safira e Ananias diante do apóstolo Pedro, quando ao olharem um discípulo fazer boas obras, eles tentaram fazer também boas obras. Só que na tentativa de fazer boas obras, eles encobriram parte. Quando Pedro diz, não era teu o dinheiro? E vendendo a terra não era tua possessão? Por que mentiste ao Espírito Santo? Ou seja, eles queriam demonstrar uma boa ação, mas usaram da mentira. Deus julga as intenções do coração. Um dia Davi olha para a arca de Deus numa tenda e ele diz, Deus, meu Senhor, eu vivo em um palácio, enquanto a tua tenda, a tua arca, o teu poder, a tua glória está numa tenda. Farei para o Senhor uma casa. Só que Davi, ele intenta no coração. Quando é que a gente vê isso? Lá na consagração do templo, quando Salomão fala, meu pai Davi teve a intenção no coração de fazer uma casa ao Senhor. Mas Deus diz que ele não faria, que os seus filhos fariam em anos de paz. Mas olha o que a Bíblia diz, que Davi intentou no coração fazer algo para Deus. Deus olhou o coração, Deus julgou a atitude do coração de Davi e viu que era uma atitude boa.
passível de compreensão, de amor, de carinho, passível de chamar a atenção de Deus. Então Deus é assim. Deus vê além do aparente. Deus vai além daquilo que nós podemos ver. E o Senhor disse, é este, levanta-se, unja-o. Quando ele viu Davi, levanta-se, unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Ou seja, querido, Deus mostrou para Samuel quem era o escolhido, quem era o homem segundo o seu coração. Então, podemos sim dar uma olhada para isso. Quais são as intenções do nosso coração? Quais são as intenções que estão aqui dentro quando estamos fazendo algo para Deus? Pense nisso. Quais as consequências que essa preocupação com as aparências traz para nós? Quando estamos focados no exterior, não enxergamos o processo que está acontecendo do lado de dentro. Não vemos o Senhor trabalhando. Nada acontece imediatamente. O próprio Davi é um exemplo disso. Ele foi ungido rei, mas só assumiu a posição de rei muitos anos depois. Muitos anos depois, Deus estava trabalhando no seu coração e no seu caráter durante esse processo. E Ele faz a mesma coisa comigo e contigo. Então, quando estamos focados no exterior, não enxergamos o processo. Muitas vezes você está falando assim, mas Deus não me vê, Deus não faz. Basicamente isso aqui, ó. É como Jesus descreve na parábola da semente que cresce em Marcos 4, do 26 ao 29. O reino de Deus é como um lavrador que lança semente sobre a terra, noite e dia. Esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. As coisas estão mudando aqui dentro, as coisas estão melhorando, você não está vendo o processo. Você foi ungido rei, era como Davi lá, foi ungido rei sobre Israel, mas o reino não veio no outro dia ou no mesmo dia. Foi um processo que Davi passou. Davi foi convocado para o palácio, Davi serviu como capitão, como capitão do exército de Saul. Davi serviu a Saul. Davi foi fugitivo. Davi não ousou matar Saul quando teve a oportunidade. Davi não ousou tocar em Saul. Foi todo um processo. Lembre-se, as coisas acontecem na minha e na sua vida por um processo. Nada acontece de uma hora para outra. Você não está vendo o que está acontecendo dentro de você, mas Deus está te transformando. Deus está te mudando, te moldando, te arrumando para que você possa assumir a posição que Ele quer que você assuma. É isso que temos que pensar nisso. O renovar da mente através do relacionamento com Deus faz com que enxerguemos as coisas no tempo de Deus através da ótica do Pai. Nós falamos sobre isso nas outras aulas. É olhar pelos olhos de Deus, procurar saber, Deus, como que o Senhor está vendo tudo isso? Deixa eu ver, Pai. Como que o Senhor vê? Eu renovo a minha mente através desse relacionamento com Ele. Então, quando eu oro, quando eu me consagro a Ele, quando eu estou lendo a Sua palavra, eu estou tendo um relacionamento com Ele no secreto. E aí, logo, tudo isso vai fazer diferença, vai começar um trabalhar dentro de mim. Muitas vezes, nós falamos sobre isso também nas outras aulas, as pessoas, quando elas param para conversar comigo e contigo, e nós contamos o nosso testemunho de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos arrancou. Muitos não acreditam. Não acreditam. Fala, mas não parece. Porque aquele que não participou do processo não consegue ver a beleza que você tem hoje. É a questão da lagarta. Quem não viu a lagarta subindo na árvore, parando, se enclausurando e depois de algum tempo virando uma borboleta, não acredita que aquela borboleta era aquela lagarta. Muitas pessoas param e falam, não parece que você já roubou, não parece que você já foi um bêbado, não parece que você já foi isso, foi aquilo outro. Porque quem não acompanhou o processo. Então nada vai acontecer na sua vida fora de um processo. Se adeque ao processo. Entenda isso. Qual que é o processo? Voltando aqui rapidinho.
O processo de renovar a sua mente. Tenha um relacionamento com Deus. Enxergue as coisas com a visão de Deus, lendo a palavra dele e vendo o que ele tem para você. Qual é o propósito que você tem nesta terra? Para o que você foi chamado? Somente assim você conseguirá dar o fruto desejado. Ele tem um chamado e um destino para cada um de nós. Muitas vezes nos comparamos com as outras pessoas e pensamos que o que o Senhor está fazendo em nós não é algo grandioso, porque não vemos nada. Nos prendemos ao nosso passado e não conseguimos enxergar o que o Senhor já está fazendo. Então não se compare com os outros. Ah, porque o meu irmão está crescendo, porque fulano está crescendo, porque fulano, beltrano, cicrano, cada um. Ei, não se compare, você é único. Deus tem um projeto, um propósito para a sua vida aqui nesta terra. Então, fale com Deus, qual é o propósito que Ele tem para você. E não se compare com o outro, porque o outro tem um chamado dele. Fique na sua, fique tranquilo, Deus tem algo para você. Mas realizar grandes coisas é fazer o que Deus nos chamou para fazer. E isso não acontece em cima de um palco ou de um púlpito com um microfone, é algo que começa no coração. É aqui dentro. Quando é que eu faço algo grande para Deus? Quando eu cumpro o propósito que Ele me comandou, ao que Ele me colocou, o propósito que Ele colocou para mim fazer nessa terra, para que eu faça nessa terra. Mim não faz nada, né? Para que eu faça nessa terra. Então, quando eu realizo grandes coisas, é quando eu faço o que Ele me chamou para fazer. Se Ele me chamou para ministrar as famílias, eu não estou ministrando as famílias, não importa a obra que eu faça, ela nunca será grande aos olhos de Deus, porque eu estou fora do propósito. Muitas vezes eu estou trabalhando, e isso não gera nenhum resultado. Eu estou evangelizando, eu estou fazendo isso, aquilo outro, mas não gera resultado. Por quê? Porque eu estou fora do propósito. Porque quando eu faço aquilo que eu fui chamado para fazer, e não importa se eu sou o braço, se eu sou a mão, se eu sou os olhos, não importa. O propósito, ele atingiu o seu objetivo, então eu fiz algo grande. Nesse momento, o controle... Ele faz o propósito, ele cumpre o propósito dele, que é de ligar a TV, de passar aqui os slides, ele está cumprindo o propósito, então ele é de muita serventia para mim. Mas eu posso usar ele também para acomodar e para segurar papéis, para não voar. Eu posso fazer isso com controle, mas não foi para isso que ele foi criado. Ele foi criado para ligar e desligar a TV. Ele foi criado para aumentar e abaixar o volume. Então, quando o controle não cumpre o seu propósito, ele é inútil. Tudo que ele vai ser é peso para papel. Não fez nada demais. Só segurou papel. Ou se tornou um enfeite em algum lugar. Mas quando eu começo a passar os slides, ele vai cumprindo o seu propósito. Nós somos responsáveis por fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Por isso, precisamos dar graças por tudo o que Ele já tem feito em nós e através de nós. Quando formos fiéis no pouco, Ele poderá nos colocar no muito. Então, cumpra o seu propósito. É basicamente o que acontece com a caneta. Dá uma caneta aí, assistente. Obrigado, assistente. Dá aquela outra caneta ali, porque essa daqui vai dar a diferença. Isso. A caneta mais utilizada. Toma. Devolve essa, assistente. Assistente Giovana. Uma caneta, o propósito dela é escrever. Correto? Mas tem pessoas que usam ela para prender cabelo. Serve? Serve. Foi para isso que ela foi criada? Não. Tem pessoas que usam ela para brincar. Dizer tá molinho. Fica brincando. Pode? Pode. Foi para isso que ela foi criada? Não. Resolveu algo de alguém? Não. Assinou um documento? Não. Escreveu? Não. Então, não está cumprindo o seu propósito. Basicamente o que Jesus fez com a figueira, porque ocupa ela inutilmente a terra. Se ela não dá fruto, por que ela ocupa inutilmente a terra? Todos nós fomos chamados para dar fruto, para fazer
o que Deus nos chamou para fazer. A renovação da mente foca na vontade de Deus, do renovar nossa mente para as coisas do alto, dos projetos do Pai para cada um de seus filhos e filhas, e nós podemos reagir de duas maneiras diferentes ao chamado e à vontade de Deus revelada a nós. De duas maneiras você pode reagir quando você descobre o seu propósito. Quais são elas, Félix? Como que eu posso reagir? De duas formas. Ou eu respondo com fé e coragem, ou com incredulidade e medo. Ou eu respondo com fé e coragem, ou com incredulidade e medo. Lembra dos espias? 12 foram lá para espiar a terra. 10 voltaram com a incredulidade. 2 com a certeza de que Deus daria a vitória. Josué e Caleb acreditaram nas promessas de Deus e no seu caráter. Aquele que promete cumpre. Se Deus falou que ia dar, ele ia dar. E o interessante, Deus falou assim: aonde colocar a planta dos vossos pés será seu. Deus não falou toda a terra é de vocês. Ele falou aonde colocar a planta dos pés. Porque Deus é um Deus de princípios e de palavra. Deus é um Deus que tem caráter. Ou seja, se ele prometeu, ele faria. E a Bíblia diz que aonde os israelitas colocaram a planta dos pés, foi-lhes dado. Aonde eles resolveram conquistar, foi conquistado. Assim é comigo e contigo. Se nós formos, se nós sairmos da procrastinação, se nós pararmos de deixar para amanhã o que precisamos fazer agora, se nós tomarmos posse daquilo que temos que fazer e fazermos, começaremos a obter resultado. O que está acontecendo é que nós sempre vamos postergando o que temos que fazer. Nós não mudamos aqui. Simplesmente nós vamos deixando para depois o que temos que fazer. Aí acontece isso. Nós não alcançamos a vitória. Nós não alcançamos a terra. Não se tratava de decidir se iam tomar posse, mas se tratava de como tomar posse. Então está aqui. Segura. Muito bom. Não se tratava de decidir se iam tomar posse. Eles não foram lá para ver se dava ou não dava, se podia ou não podia, mas como? Era para traçar uma estratégia. Uma estratégia. Ou seja, se queremos ver milagres, precisamos focar nas possibilidades e não nos problemas. Muitas vezes você é convocado para uma reunião e você vê mais dificuldade do que possibilidade. O que estamos vivendo e o que mais temos ouvido nesses últimos tempos é que na crise é possível ter sucesso. Na crise podemos criar, podemos desenvolver em nós capacidades que até então não tínhamos ou não víamos. Não se trata de decidir se ia tomar posse ou não da terra, mas como. Deus falou, vai lá para ver como que vocês vão entrar. Será que não é assim que nós temos agido muitas vezes? A gente chega diante do problema, diante da promessa, e a gente começa a ver as dificuldades. Basicamente assim, está saindo, tem um novo relacionamento que está surgindo, aí você começa a ver mais as dificuldades do que as possibilidades. Hein, queridos, as dificuldades existem em tudo e qualquer coisa. Você chega para tomar posse de um novo emprego, você vai lá para participar de uma entrevista, você vê o tamanho da empresa, o tamanho do trabalho, o tamanho das coisas que tem para fazer, mas aí você começa a criar dificuldades, problemas, quando na realidade você foi chamado para ser a solução do problema. Quer ganhar mais? Resolva problemas. Quer ser notado? Resolva problemas. Você foi chamado para ser restaurador de brechas. Você foi chamado para ser diferente. Você tem o Espírito Santo. Você tem a mente criativa de Deus. Então peça ao Espírito Santo auxílio para te ajudar. É nisso daqui que a gente tem que se apegar. É olhar para as coisas e ver possibilidades onde existem problemas. Certa pessoa, eu li uma frase que dizia bem assim: resolvi reclamar de Deus por causa dos sapatos velhos que eu tinha, até ver uma pessoa que não tinha pernas. Sabe? É olhar e falar, Deus, eu tenho muito mais a agradecer, ainda que seja um sapato usado, um sapato velho. Porque eu tenho pernas, tem gente que não tem pernas. Ah, mas isso é problema dele. Ei, você tem muito mais a agradecer. Vai para frente.
Dá uma olhada nisso, tem possibilidade em todos os lugares, tem possibilidade de crescer em todas as áreas, tem possibilidade de você ser grande. O que você precisa fazer? Saber qual é o seu propósito. Para o que você foi gerado, para o que você está fazendo nesta terra, neste tempo. Aí você vai ver a diferença. Em Marcos 10, vemos a história de Jesus curando um mendigo, cego. Quando Jesus o chamou antes de fazer qualquer coisa, aquele homem tirou sua capa. Ele lançou sua capa que identificava o seu problema. Era um sinal de que ele era cego e mendigo. Ele arrancou aquela capa. Olha, aí tem um texto de Marcos 10, 46 ao 52. Depois você pode ler, que a Bíblia vai dizer assim: ânimo, levante-se, ele está chamando, disse os discípulos, lançando sua capa para o lado, de um salto se pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. Ele não ficou parado, é como se ele se voltasse na questão da terra prometida. Aonde você for pôr os pés, aonde você colocar a planta dos vossos pés, eu vos darei. Foi isso que esse mendigo fez. Ele foi até Jesus. Ele não ficou lá, tá bom, se ele quiser me curar, ele que vem aqui. Se ele quiser mostrar que ele é todo poderoso, ele que venha. Ele que se achegue a mim. Já viu gente presunçosa assim? Se Deus quiser, ele que venha. Ele já veio. Ele já te encontrou no lamaçal de pecado. Ele já te amou quando você nem era merecedor. Quando você nem o conhecia, ele já te amava. Então, essas pessoas são presunçosas, arrogantes, que pensam assim. Mas uma pessoa que entende o lado bom da vida, ele vai até Jesus. Porque aonde ele colocar a planta dos pés, será dele. Então, pense nisso. Quando somos chamados, precisamos reagir com fé e coragem, não com incredulidade e medo. E jogar fora, e jogar nossas roupas velhas fora. Porque Jesus quer nos vestir com as suas roupas. Tem base bíblica para isso? Com certeza. Não mentam uns aos outros, ó a roupa velha aí, ó. Pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Mentira, calúnia, dissensão, ira, briga, xingamentos, palavras torpes, glutonarias, bebedices. A gente era ladrão, corruptos. Nós nos despimos dessa velha natureza e revestimos-nos. Então Paulo vai dizer, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Não glória a Deus aí, crente. Fala alguma coisa. Porque nós nos despimos do velho homem. Nós vamos nos revestir do novo. O novo homem. Nós vamos andar em novidade de vida. Nós somos chamados para viver de novo. Nós já morremos para a velha natureza. Nós já acabamos com ela. Tudo que temos que viver agora é viver para Cristo. Esse é o chamado. Nós nos já despimos da nossa antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. E nós somos chamados hoje a ser renovados à medida que aprendemos a conhecer o nosso Criador. Sabe aquele versículo que diz, conhecer e seguir conhecendo ao nosso Deus? Então, enquanto nós vamos conhecendo a Deus, conhecendo o que Ele tem para nós, enquanto a gente vai aprendendo mais sobre Deus, mais renovados da mente nós estamos. Mais práticas generosas nós praticamos. Mais atos de bondade, mais cheios do Espírito, mais obras do Espírito, mais fruto do Espírito, nós vamos produzindo amor, paz, paciência, fé. O que mais tem lá, Jesus? A temperança, domínio próprio. Quanto mais cheios do Espírito Santo, quanto mais a gente conhece ao nosso Criador, mais nós vamos nos enchendo dele. Pense nisso. Caminhando para o final da nossa aula. Quais roupas você tem vestido? Quais roupas você tem vestido?
Da velha natureza ou da nova natureza? Quais roupas você tem vestido? Tem pessoa que diz assim, quando eu me batizei, eu achei que ao mergulhar e levantar, o velho homem morreria. Mas aí eu vi que o infeliz saiu nadando. Sabe, queridos? Se despir do velho homem é uma decisão diária. Não é fácil. Mas nós vamos vencer. Nós vamos conseguir, porque Deus nos tem preparado para isso. E Ele tem nos dado do seu Santo Espírito. Quais roupas você tem vestido? Você tem se apegado às coisas antigas? À maneira como você era? Às coisas que aconteceram na sua vida? Ou ao que disseram sobre você? Você tem se apegado às coisas antigas? Você tem se apegado, mas eu era assim. Mas falaram isso de mim. Mas como falaram isso, falaram aquilo. É porque me aconteceu tais coisas, porque eu fui tocado, verdade? Aí eu vou fazendo essas coisas. Então eu vou me apegando a isso, queridos. Isso é velha natureza, isso é roupa velha. O Senhor está te chamando para algo novo e Ele quer te dar novas vestimentas. Quando morreu na cruz, Jesus nos deu o direito de ter tudo o que era dele. E é isso que Ele tem para mim e para você. Vida nova, mente renovada. Nós somos diferentes. E eu termino com esta palavra. Assim como aquele mendigo cego ouça o chamado de Jesus e tire tudo que é antigo e que definia você. Vista-se do novo e viva com uma nova maneira de pensar e de agir. Jogue fora tudo o que é da antiga natureza. Como que eu diria assim? Arranque essa roupagem velha. Vista-se do novo. Essa nova maneira de pensar, essa nova maneira de agir, a levar seus pensamentos cativos a Cristo. Deus vai transformar sua vida através dessa nova mentalidade que você vai ter. Porque Deus vai ver que o seu coração é desejoso dessa nova natureza. Deus vai ver que você sim quer mudar de vida, você quer resplandecer nessa terra, você quer cumprir um propósito e Deus vai te ajudar. Mas você precisa assumir um compromisso com Cristo. Você precisa assumir um compromisso com Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo e começar a praticar essas novas atitudes. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a todos esses meus irmãos que nos acompanharam nessas 6 aulas. Derrama a tua graça sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Seja o Senhor o guia deles, o mestre deles, ó Pai, em todo o tempo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu os abençoo. Meu Pai, que essa nova mentalidade tome posse deles. Que essa nova mentalidade em Cristo Jesus tome posse deles. E eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. Cheios dessa nova vida. Cheios desse novo modo de pensar, desse novo modo de agir. E que a graça do Senhor os inunde. E eles possam resplandecer nessa terra e produzir os frutos necessários. Em nome de Jesus é que nós oramos, crendo que o Senhor fará infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos pelo teu poder que opera em nós. Amém, queridos? Que bênção! Chegamos ao final dessa série maravilhosa chamada Renove Sua Mente. Para mim foi um prazer compartilhar com vocês essas 6 aulas e já deixando avisado para vocês, teremos mais 6 aulas de uma nova série que vem surgindo chamada De Amor ao Próximo. Será um prazer poder te inundar com conhecimento, de fazer você beber da fonte que é Jesus Cristo e com certeza a minha vida e a sua vida nunca mais será a mesma. Eu sou Félix Lauto, somos da Igreja Batista Nacional Plenitude, essa é a nossa Escola Bíblica Plenitude e esse foi o nosso curso Renove Sua Mente. Até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau!